Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar para vocês mais uma grande aula. Vamos continuar a nossa Lei 11.091 e agora chegou a hora do grande capítulo, tão esperado, capítulo 5º, né? O capítulo 5º, nós tratamos aqui do ingresso no cargo e das formas de desenvolvimento, ou seja, o capítulo 5º nós vamos trabalhar duas coisas específicas. Primeiro, é o ingresso. O que é o ingresso? É o provimento inicial na carreira, né? E depois, das formas de desenvolvimento, né? Com certeza, tá? Isso aí eu vou dar uma dica para vocês aí de professor concurseiro, professor aí que está aí já há muito tempo militando no mundo do concurso. Eu adoro o que eu faço e eu sempre, a gente fica sempre observando. Esse capítulo 5º, no tocante, isso aqui, ó, formas de desenvolvimento. O que é forma de desenvolvimento? Você tem duas formas de desenvolver na carreira, tá? Você tem, primeiro, você vai ter a progressão por capacitação e a progressão por mérito, tá? Essas duas formas que você vai se movimentar na carreira. Gente, eu digo com toda certeza, todos os concursos, todas as bancas do Brasil todo, cara, adoram cobrar isso dos estatutos. Por quê? Porque cada estatuto vai ter uma regra de desenvolvimento, uma regra de movimentação específica, que normalmente aplica somente àquela lei de carreira. E o legislador quer saber isso de você. O órgão já quer recrutar pessoas, tá? Futuros servidores que tenham essa visão. Por isso que é um assunto bastante cobrado e a banca examinadora sabe disso, ok? Então vem comigo aqui, artigo 9º. Então o artigo 9º, ele não vai tratar do desenvolvimento, o artigo 9º vai trabalhar dessa primeira parte aqui, ó, do ingresso, tá? Do ingresso, então a gente vai trabalhar aqui do ingresso primeiramente, ok? Vamos lá. Do ingresso. Do ingresso. O ingresso nos cargos do plano de carreira far-se-á no padrão inicial do primeiro nível de capacitação do respectivo nível de classificação, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas a escolaridade e experiência estabelecida no anexo 2 desta lei, tá? Então é o seguinte, primeira coisa, cara, vamos lá que eu falo. Todo ingresso na carreira, tá? Quando a gente fala ingresso na carreira, tá? Nós sabemos que a área meio, qual que é a área meio? É técnico administrativo, não é isso? Você vai entrar na onde? Na classe, né? Ó, na classe, né? Nós temos quantas classes? A, B, C, D e E, ok? E na classe você vai entrar sempre no primeiro nível de capacitação. Isso aqui é regra geral, todo mundo, todas as carreiras, todos os concursos, né? Todos os cargos até hoje que eu vi, o provimento inicial é sempre dar no primeiro nível e na primeira classe, tá? Então, classificação, primeiro nível, primeira classe. Então, tá aqui para vocês, ok? Padrão inicial, né? Ok. Mediante concurso público, tá aí. Mediante concurso público, nós falamos isso lá atrás, tá? Ou seja, esse concurso público, o legislador deu opção de ser concurso público de prova, somente uma prova objetiva, ou de provas e títulos, né? Você vai ter provas e mais títulos, né? Observadas a escolaridade prevista para cada classe e experiência estabelecida no anexo 2. Tem alguns cargos que nós já vimos nas aulas anteriores, que além da escolaridade, ele exige o quê? Uma experiência. Ou seja, o artiguinho 9º trouxe aí, né, a essência do provimento para o concurso, e essas regras aqui, se você ler o edital do seu concurso, está lá, né? Só explicando para vocês, né? Olha aí, ó, tá vendo? Ó? Esse A1 significa que o quê? Ó? O padrão de vencimento, A1. O cara está aqui, ó, A1. Então, esse cara aqui vai ser o que? O provimento inicial dele. Ele vai receber isso aqui, ó. O cara entrou na classe B, tá? Então vai ser B1. Aí tem aqui C, ó, C1 e assim por diante, tá certo? Então é o provimento inicial isso aí. Então isso eu estou colocando. O que mais, professor? Tem mais um aprendizado ali que nós lemos, né? Ele fala lá, ó, aqui comigo, ó, na classe A, por exemplo, aqui, ó, assistente de estúdio,
fundamental. Ele coloca lá, né, a classificação, coloca a escolaridade, e tem alguns, ó, açougueiro, ó, no B, açougueiro, ó, fundamental incompleto, escolaridade, e aqui exige 6 meses de experiência, olha aí, né? Então, isso está lá no anexo 2 da lei, né? Aqui, ó, no C, ó, vidraceiro, fundamental completo, né, mais experiência, ó, assistente em direção e produção, nível médio, né? Aí tem o D, né? Assistente em administração, nível médio profissionalizante ou médio completo, mais experiência, né? Então está aqui para vocês aqui o que diz a lei, né? Fechou? Ok. Vamos lá, questão de concurso. Pedro II, IDECAN 2016, estatístico, só que é 2014, está errado aqui, tá? O ingresso nos cargos do plano de carreira far-se-á no padrão inicial do primeiro nível de capacitação do respectivo nível de classificação. Tá certo. Se o cara está no A, vai ser o A1. Se vai para o B, classe B, vai ser o B1. C, C1, D, D1, E, E1. Né? Mediante concurso público, tá certo. Apenas de provas. Vedadas a avaliação de títulos e a inclusão de curso de formação. Então, está errado aqui, porque ele diz o seguinte. Primeiro, curso de vedação, a lei é omissa, não fala nada. Então, o que ele fala lá no artiguinho? Ele está errado essa questão. Ele fala o quê? Ele fala o seguinte, que é provas ou provas e títulos. Né? Então, apenas, cara, toda vez, cara, que tem comando de questão, que tem respostas com as palavrinhas apenas, cara, a probabilidade desse cara estar errado é muito grande, ó. Tá aqui, ó. Tá errado é muito grande, tá? Você tem que entender isso aí. Bacana, então, essa questão está errada. Parágrafo 1º. Ainda sobre o concurso. O concurso referido no caput deste artigo poderá ser realizado por áreas de especialização organizada em uma ou mais fases, bem como incluir curso de formação conforme dispuser o plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira. Eu já vou fazer uma observação para você, eu cometi um pequeno equívoco, tá certo? Na questão anterior que eu falei que, ó, inclusão do curso de formação. Desculpa, gente, eu cometi esse equívoco aqui, eu tinha me esquecido desse pequeno detalhe. Então, curso de formação também é permitido no concurso público. Tá? Então, concurso público, só para resumir aqui, então ele pode ser de provas e títulos, pode ser incluído curso de formação ou outras fases, se assim quiser. Né? Outras fases. Entre essas fases, ó, bem como curso de formação. E pode ter outras fases, por exemplo, prova oral. Né? O cara quer contratar um advogado, ele quer saber se o cara vai, né, ter boa oratória para defender a universidade ou o Instituto Federal. Parágrafo 2º. O edital definirá as características de cada fase do concurso público, tá? Os requisitos de escolaridade, a formação especializada e a experiência profissional, os critérios eliminatórios e classificatórios, bem como eventuais restrições e condicionantes decorrentes do ambiente organizacional ao qual serão destinadas as vagas. Né? Professor, o que está falando aqui? Está falando coisa que o concurseiro já sabe, que o edital faz o quê? Lei entre as partes. Né? Então, pronto. Né? Então, o artigo 9º fala sobre o concurso é só isso. Vamos para o artigo 10º, né? Muito importante esse artigo 10º, inclusive para você gerenciar a sua carreira na instituição de ensino, federal de ensino. O desenvolvimento do servidor na carreira, o desenvolvimento, ou seja, a movimentação dele, dar-se-á exclusivamente pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento, mediante progressão por capacitação profissional ou progressão por mérito profissional. Ok. Então, é o seguinte. Nesse estatuto, houve a previsão de quê? De movimentação na carreira, no seu desenvolvimento, por duas hipóteses. Primeira, nível de capacitação. Professor, nós temos quantos níveis de capacitação? Nós temos 4 níveis de capacitação. Então, toda mudança dele é chamada o quê? Ó, progressão por capacitação profissional. Tá?
Aí nós temos uma outra alteração, que é padrão de vencimento. Olha aí, padrão de vencimento. Tá? Outro benefício do cara. Padrão de vencimento. O padrão de vencimento do sujeito, tá, é chamada de progressão por mérito. Tá? Ou seja, vamos lá de novo, capacitação, ele vai mudar o quê? Ele vai ter a mudança na nível de capacitação. Mérito, padrão de vencimento. Ah, professor, não fixei nada. Agora você vai fixar. Níveis de classificação. Está fora. Eu vou dar o exemplo só do A. Tá? Então, está fora aqui, ó. Professor, eu pensei, professor, que a minha movimentação era do A para o B, do B para o C. Por exemplo, o cara aqui é alfabetizado. Ele terminou o ensino fundamental e ia para o B. Aí do B ele terminou o fundamental, vai para cá. Aí nível médio, ó, depois o superior. Não, isso aqui é proibido. Isso aqui chama-se ascensão, ascender sem concurso. O Supremo Tribunal Federal está errado. Para você se movimentar entre os níveis de classificação, você tem que ser aprovado em outro concurso e pedir o quê? Exoneração do concurso anterior. Então vamos lá, né? Então vamos lá. Primeiro tipo, né? Que ele fala lá, padrão de vencimento, progressão por mérito funcional. Mérito funcional, tá? Tá aqui, ó. Vai ser entre o quê, ó? Mérito. Vai ser entre os padrões de vencimentos, ó, tá? De 1 ele vai para o 2, do 2 vai para o 3, tá? Para o padrão, para o vencimento, ele vai ascender na vertical. Então, vai ser a progressão vertical para ele. Professor, e as regras do cara para ascender na vertical? Essas regras para o cara ascender na vertical, a gente vai falar já já para você. Mas eu já vou falar para vocês aqui. Primeiro, vai ser interstício o tempo de trabalho e depois você vai ter que ser aprovado na avaliação de desempenho. Professor, e a de capacitação? É a progressão, ó, nível de capacitação. Ó, capacitação. Então, o cara está aqui, ó, ele quer ir para cá. Ó. É na horizontal. Então, você tem na vertical e você tem na horizontal. Vertical vai ser padrão de referência, vertical vai ser o quê? Mérito profissional. Na horizontal vai ser nível de capacitação e vai ser o quê? Progressão por capacitação. Professor, como é que eu mudo daqui para cá? Você vai mudando daqui para cá, você vai ter que ter curso de capacitação, que a gente vai falar para vocês já já, o curso de capacitação. Bacana? Então, você tem duas movimentações aqui, ó. Você tem movimentação vertical e tem lá, né? Então, você vai, ó, certo? Você vai indo, ó. Você vai progredindo, tá certo? Você vai progredindo, ó. Você vai progredindo esse cara aqui até chegar lá na posição correta. Bacana, 10, né? Ó, então, assim, ó, tá? Ah, eu tô no padrão 4, referência 2, está aqui. Estou no padrão 4, referência 3. Padrão tá. Assim que funciona, cara. Assim que funciona, tá? Então, é essa aqui que é a estrutura. Aqui dá para você perceber já o valor do subsídio, né? Esses valores aqui eu quero que você desconsidere que são meramente explicativos, ok? Então, bacana. É isso aqui que é o desenvolvimento na carreira. E aí, professor, agora a gente vai fazer alguns exercícios e eu vou explicar com mais detalhes para vocês aí. Com mais detalhes, eu vou explicar para vocês aí como é que se dá quais são os requisitos de movimentação, que cai muito em concurso, ok? Pedro II, Idecam 2016, cargo de estatístico. O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á exclusivamente pela mudança de nível de capacitação, de 1 a 4, e de padrão de vencimento, mediante, respectivamente, ó, capacitação profissional. Capacitação profissional é nível de capacitação, estou correto. Padrão de vencimento é por mérito, ou seja, a questão está correta, o examinador aqui utilizou
o examinador aqui utilizou o que está escrito perfeitamente, Ctrl+C, Ctrl+V da Lei 11.091. Tá? Parágrafo 1º. A progressão por capacitação profissional, olha só, capacitação profissional, né? Ou seja, a horizontal, é a mudança de um nível de capacitação. Por exemplo, o cara está no primeiro nível, nós sabemos que, ó, nós temos aí, né? O cara está aqui no primeiro nível. Ó. São quantos níveis? Isso. A progressão por capacitação profissional é a mudança de o nível de capacitação do mesmo cargo e nível de classificação, aqui classificação A, tá? Está no A aqui, ok? Decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em programa de capacitação compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitando o interstício de 18 meses nos termos da tabela. Ou seja, o cara para sair do 1 para o 3, para o 2, ele tem que ter 18 meses no 1. Mais cursos. Então tá aí. Professor, e o 2 para o 3? Mesma coisa. Você tem que ter aqui, ó, 18 meses aqui no 2, mais curso. Para o 4 também, 18 meses, mais curso. Então temos aí, nesse lapso temporal aí. Então são 18 meses, 1 ano e meio, né? Então em 6 anos aí o sujeito, aí, se fizer os cursos pretendidos aí, ele já pode, né? Ele já pode ascender lá no último nível de capacitação, né? Nível de capacitação. Professor, aqui está falando do anexo 3. O que fala esse anexo 3, né? Então é o seguinte, gente, vamos lá, resumindo para vocês aí. Quais são os requisitos para você se movimentar, para você desenvolver na categoria progressão horizontal, que é a progressão por capacitação? Primeiro, 18 meses de interstício. Então tem que ficar 18 meses no anterior para você poder ascender, para você poder se progredir na capacitação no período. E mais a tabela 3. Olha a tabela 3 aí. Está pequenininho, mas eu vou ler para vocês aqui. Ó, nível de classificação A, B, C, D e E, né? No A aqui, ó, está no 1. Então ele tem que ter 18 meses mais curso, né? O provimento do 1 é através é o inicial, que é o concurso. Aí ele está aqui, exigência do cargo. Aí ele tem 18 meses para fazer o quê? 20 horas. Beleza, né? Aí ele foi para o quê? Para o 2. Está no 2, 18 meses mais 40 horas. 3, 60 horas. Tá? 60 horas ele vem para... Opa, fechou aqui, ó. No 3, 60 horas, tá? Então está aqui para vocês, né? Ah, professor, para o B. Não, para o B já é outro cargo, outra escolaridade, outra exigência. Então aqui, ó. Então essa aqui é a famosa progressão por capacitação profissional, tá certo? Capacitação, que é a progressão horizontal no plano de cargos e carreiras dos técnicos administrativos das instituições federais. Bacana? E agora, prof? E agora nós vamos estudar a progressão por mérito, que vai ser a vertical, né? Quando se fala de mérito, você tem que lembrar de padrão de referência. Padrão de referência 1, 2, 3 e assim por diante, né? Então lá, progressão por mérito profissional é a mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente a cada 2 anos de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho, observado o respectivo nível de capacitação. Então vamos lá, 2 coisas. Então é o seguinte. No outro, ele vai sair do nível de capacitação. Nível 1, 2, 3 e 4 para cada classe. Aqui, ele vai sair do padrão de referência para o próximo. Está aí. Ok, para o próximo, está aí. Né? Cumprido o interstício. 2 anos. Só que, atenção, vide o artigo 10A. No artigo 10A, tem lá 18 meses. A gente vai chegar no 10A já. Estou trazendo aqui para vocês, porque vai o aluno estudar só até aqui, né?
não dá tempo de assistir todas as aulas, ele vai lá e marca 2 anos. Então, vide o artigo 10A, ok? Então está aqui, mas antes disso aí eu quero falar essa regra aqui. Vem comigo aqui, galera, olha só. Então estamos falando aqui, ó, padrão de referência. Vamos colocar aqui, ó. Então um cara entrou na classe A, ok? Então o cara está aqui. Entrou aqui. Aí é o seguinte, ele vem para cá, não vem para cá? Então isso aqui, ó, isso aqui. E essa movimentação aqui, que é para o mérito, tá certo? Professor, eu estou no P01, eu vou para o P02. Qual que é o requisito? Interstícios mais avaliação de desempenho. Vou botar aqui, ó, avaliação de desempenho, avaliação de desempenho. Então, essa avaliação de desempenho aqui, então 2 anos o interstício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho, observado o respectivo nível de capacitação, né? Então aí, tá? Então tá aqui, esse cara aqui, ele vai vindo, tá? Então é o seguinte, no piso A, o cara tem 5 referências, Tem 1, 2, 3, 4, 5. O B, ele já começa no 7, 1, 2, 3, 4, 5. O C, no P11, tá certo? Aí tem toda a estrutura aqui, 10, tá? Ou seja, um plano único para os administrativos. Então, isso aqui é a regra para a capacitação, o quê? Para a capacitação vertical, padrão de vencimento, Então, para ele sair daqui do P01 para o P02, ele tem que ter um interstício, mas tem que ser aprovado na avaliação de desempenho, que agora a gente vai falar agora nos próximos parágrafos sobre essa avaliação de desempenho, tá? Ok, vamos lá. No cumprimento dos critérios estabelecidos no anexo 3, tá? É permitido, vamos falar agora de carga horária. Falou de carga horária, nós estamos referindo ao nível de capacitação, tá? Qual que é esse nível 3? Vamos ver se eu tenho aqui. Tenho aqui, 20, 60, ok, né? Voltando aqui, ok. No cumprimento, deixa eu apagar aqui, que o professor gosta de ficar tudo bem limpinho, né? No cumprimento dos critérios estabelecidos no anexo 3, que é aquela carga horária para você progredir de forma, na progressão de capacitação, é permitido o somatório das cargas horárias de custos realizados pelo servidor durante a permanência do nível de capacitação em que se encontra e é da carga horária que excedeu a exigência da progressão no interstício do nível anterior, vedado o aproveitamento de cursos com carga horária inferior a 20 horas aula, né? Vamos lá? É permitido o somatório das cargas horárias de cursos realizados pelo servidor durante a permanência do nível de capacitação em que se encontra a carga horária que excedeu a exigência para a progressão. Por exemplo, o cara do 1 para o 3, para o 2, de 1 para o 2, são 20 horas. O sujeito em 18 meses, ele fez 40 horas. O que ele faz? Ele vai pegar, vai sobrar 20. Não é isso? 20 porque, 20 ele vai usar aqui para acender. Esses 20 aqui ele fica com saldo, tá? Que excedeu, ele pode aproveitar para o próximo curso, né? Alteração de 2012 aí. Isso que está falando aqui. A gestão da sua carga horária. A mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento não acarretará mudança de nível de classificação. Ou seja, ele está sendo claro. Você vai fazer concurso para a classe A, para a classe B, para a classe C, para a classe D e para a classe E. Se você entrou na A, você vai aposentar na A. Se você entrou na D, vai aposentar na D. Professor, por que eu não posso sair da A para a D? Eu já tenho uns requisitos da classe D, porque a nossa Constituição Federal vetou esse tipo de ação. O Supremo Tribunal Federal proíbe isso, tá? E não há previsibilidade no Estatuto do Servidor Público Federal, na Lei 8.112. Isso aqui é ascensão, é proibido, não pode ascender. Tá? Então está aqui, que ele falou lá, vamos colocar o caso aqui do D, do D, está aqui, 90 horas de curso que tem que ter em 1 ano e meio. Ele fez 110 horas, então ele já pega 20 horas para o próximo, né? Ele vai acumulando, né? É curso pra caramba, hein? Parágrafo 6º. Para fins de aplicação do disposto no parágrafo 1º, progressão por capacitação profissional,
deste artigo aos servidores titulares de cargos de nível de classificação E, só classificação E, a conclusão com aproveitamento na condição de aluno regular de disciplinas isoladas que tenham relação direta com atividades inerentes ao cargo do servidor em cursos de mestrado e doutorado reconhecidos pelo Ministério da Educação, MEC, desde que devidamente comprovada, poderá ser considerado como certificação programada em programa de capacitação para fins de progressão por capacitação profissional, conforme disciplinado em ato do Ministro do Estado de Educação. O que o cara está falando aqui, cara? Né? Então é o seguinte, ele tem que ter carga horária, né? Então ele lá já tem, E é nível superior. Então ele pode se matricular, tá? Aluno regular, disciplinas isoladas, que tem relação direta com as atividades inerentes ao cargo servidor, em curso de mestrado e doutorado reconhecidos pelo MEC. Então, lá na universidade tem lá, por exemplo, eu sou administrador, tá? E está tendo lá um doutorado em gestão de pessoas. Eu trabalho na gestão de pessoas da universidade, estou pagando uma matéria isolada lá, tá? O que acontece? Essa carga horária dessa matéria isolada já conta aí como um tempo aí de progressão de nível, que eu tenho que ter carga horária. A gente já explicou isso para vocês, né? As cargas horárias, só recordando aqui, tá? Vamos colocar aqui do E. 120 horas e 150 horas. Puxado, hein? 1 ano e meio, puxado. Tá? 7. A liberação do servidor para a realização de cursos de mestrado e doutorado está condicionado ao resultado favorável à avaliação de desempenho, né? Então, o cara lá no nível médio, né, o cara do técnico administrativo, ele quer fazer um curso de mestrado e doutorado, pode, né? Só que fica condicionado à sua avaliação de desempenho, tem que ser satisfatória. 8º, os critérios básicos para a liberação que refere o parágrafo 7º, mestrado e doutorado deste artigo, serão estabelecidos em portaria conjunta com o Ministério do Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação, né? Ou seja, isso implica em dinheiro, né? Então já colocou o cara do dinheiro do planejamento nessa jogada aí. 10A, tá? Mudou o prazo da progressão por mérito. Antes era o quê? 2 anos, mudou para 18 meses, né? A partir do dia 1º de maio de 2008, o interstício para progressão por mérito profissional da carreira, que trata o parágrafo 2º do artigo 10º desta lei, passa a ser de 18 meses de efetivo exercício. Na contagem do interstício necessário à progressão por mérito profissional, a que trata o caput deste artigo, será aproveitado o tempo computado desde a última progressão. Então, está aqui para vocês. Esse artigo 10A é só para mudar. Professor, e aí, professor? Qual que é, professor, a intenção do legislador? A intenção do legislador aqui é deixar os dois prazos iguais. Fica fácil para você. Tá? Qual que é o prazo de interstício para progressão por capacitação? 18 meses. Qual que é o prazo agora para progressão por mérito, que é a vertical? 18 meses. 10, né? 11. Tá? 11. Mais um benefício, então benefício para o servidor. Será instituído, tá? Incentivo de qualificação ao servidor que possuir educação formal superior ao exigido para o cargo que é titular na forma de regulamento. Tá? Esse regulamento aqui é um decreto. Salvo 5524, tá? Inclusive, esse decreto 5524 é um decreto que está na minha agenda de gravação. Assim que o professor terminar a lei 11.091, eu vou gravar o decreto 5524. Posso estar enganado, porque esse decreto 5524, ele vem o quê? Ele vem aqui, gente, ela vem definir incentivo à qualificação. O que é isso aqui? Isso aqui é uma ferramenta de gestão na qual provoca o quê? Provoca que os servidores sempre tenham a ideia de qualificação. Lembrando o seguinte, que eles estão trabalhando aonde? Eles estão trabalhando em universidades federais, que é o quê? Conhecimento, que é ensino. Tá? Conhecimento, ensino. Então é importante
é importante esse incentivo. Então, incentivo à qualificação. Qual que é o critério básico? Ó, ao servidor que possuir educação formal superior ao exigido do cargo. Ah, meu cargo é nível médio, mas eu tenho um curso superior, eu vou receber o quê? Um incentivo à qualificação, que é um percentual sobre o vencimento básico. É um dinheirinho a mais no bolso do cara, que é muito bem-vindo. O incentivo à qualificação terá por base o percentual acumulado sobre o padrão de vencimento percebido pelo servidor na forma do anexo 4º desta lei, observado os seguintes parâmetros. Né? Eu vou voltar e vou direto no anexo 4. Quero explicar para vocês aqui. Olha só. Então, o cara está na classe A. Tá? Então, aqui, na classe A, exige para o cara, olha aqui, nível de escolaridade formal superior. Tá? Então, é o seguinte, se ele tem aqui, ó, o nível médio, o A, você sabe que é alfabetizado, tá? Você sabe que o A, ele é alfabetizado e fundamental incompleto. Vamos supor que o cara tem nível médio. Tá? Se ele tem nível médio, ele vai ganhar aqui, ó, 15% a mais. 15% a mais, né? Poxa vida, professor, bacana, bacana. Então, isso que é um incentivo, né? Vamos pegar uns casos aqui mais assim, mais interessantes. Vamos lá na classe D. Aqui, na classe D. Olha aqui, cara. O cara passou, tá, no concurso, entendeu? Para assistente em administração. A carga horária do sistema do assistente de administração, o requisito é nível médio completo. Só que o cara tem um mestrado. E esse mestrado dele é da área. Então, ele vai receber 52% a mais. Se for mestrado que não está relacionado à sua área de atuação, ele recebe 35%. Professor, que baita benefício é esse? Pois é, baita benefício. Então, está aqui, são os percentuais. Então, esse cara é o famoso incentivo à qualificação. Bacana? Esse que é o anexo 4º da lei. Agora, vamos ler aqui os dois incisos. Primeiro, a aquisição de título em área de conhecimento com relação direta, ele recebe mais din-din. No ambiente organizacional de atuação do servidor, ensejará maior percentual na fixação do incentivo à qualificação do que na área de conhecimento em relação direta. A gente já viu isso, né? A obtenção dos certificados relativos ao ensino fundamental e ao ensino médio, quando exceder a exigência de escolaridade mínima para o cargo do qual o servidor é titular, será considerado para efeito de pagamento do incentivo à qualificação como reconhecimento relacionado diretamente ao ambiente organizacional. Ou seja, então está aqui para vocês o incentivo à qualificação, né? Olha aí, né? Só para reforçar aqui o nível 2, né, que ele falou, ó, classe D, o cara assistente de administração, tem um curso de mestrado, tá? Então, olha só, 52%, porque está relacionado à sua atividade. Se não for, ele tem menos, 35%. Parágrafo 1º. Os percentuais do incentivo à qualificação não são acumuláveis e serão incorporados aos respectivos proventos de aposentadoria e pensão. Então, vamos lá. É o seguinte, o que acontece? O cara tem uma especialização. 27%. Aí ele vai lá e faz, ó, um mestrado. Então, o cara está reivindicando 27 mais 52, ó, 79% sobre o seu vencimento básico. Está errado. Né? O que diz o parágrafo 1º? Negativo. Você pode um só. Você vai pegar o critério de opção, sempre o maior. Isso que está dizendo aqui. E o que está dizendo aqui? Ó? Incorporados aos respectivos proventos de aposentadoria. Você coloca aí, regra da paridade. Regra, isso aqui é a regra da paridade. O que diz a regra da paridade? Os benefícios daqueles que estão na ativa, quando você aposenta, estende para os inativos. Isso aí que o povo está querendo quebrar, hein, cara? Putz, mas vamos resistir. Parágrafo 2º.
O incentivo à qualificação somente integrará os provimentos de aposentadorias e as pensões quando os certificados considerados para sua concessão tiverem sido obtidos até a data que se deu a aposentadoria ou a instituição da pensão. Então, está claro, né? Ah, professor, já aposentei, veio esse incentivo, professor, depois que eu aposentei, então eu vou fazer o curso de mestrado, professor, para ter o incentivo. Não pode, você tem que ter o curso de mestrado até antes da sua aposentadoria. Parágrafo 3º. Para fins de concessão do incentivo à qualificação, o Poder Executivo definirá as áreas de conhecimento relacionadas direta e indiretamente ao ambiente organizacional e os critérios e processos de validação dos certificados e títulos observadas diretrizes previstas. Ok, então o decreto a gente vai detalhar esse cara aqui. A partir do dia 1º de janeiro de 2013, o incentivo à qualificação que trata o caput será concedido aos servidores que possuírem certificado, diploma ou titulação que exceda a exigência da escolaridade mínima para o ingresso no cargo do qual é titular, independentemente do nível de classificação em que esteja posicionado na forma, ou seja, um benefício para a galera aí, ok? Pronto, terminamos aí essa aula aqui, uma das aulas mais importantes, que a gente trabalha o quê? A gente trabalhou o quê? Do ingresso, a movimentação na carreira e o incentivo à qualificação, que tem um decreto que a gente vai explicar melhor. Mahatma Gandhi para vocês, mais uma frase. Assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Uma gota de veneno contamina um balde inteiro. Uma pequena mentira pode contaminar a sua vida inteira. Mahatma Gandhi. Vamos ser escravos da verdade. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e eu estou aqui para convidar você aí que está assistindo essa legislação específica do professor Luiz, em se matricular nesta isolada do LAC Concurso. Nós elaboramos uma isolada bastante específica para atender os concursos das universidades federais e em especial, os institutos federais de educação. São duas leis, a Lei 11.892, que implanta a rede federal de ensino profissionalizante, e mais a 11.091, que é o plano de carreira dos técnicos administrativos dos institutos federais. Tá certo, meus amigos? Olha, são duas aulas completaças. Só para vocês terem uma ideia, essa primeira aula, a 11.091, que é o plano de carreira, o professor subdividiu por capítulo, então nós temos lá 8 partes, tá? 8 partes, são aí quase 4 horas de videoaulas. Durante a aula, o professor resolve aí dezenas e dezenas de exercícios para vocês. Ó, curso completaço, eu tenho certeza, se você assistir essas duas leis comigo, depois fazer uma leitura seca, eu tenho certeza absoluta que você vai acertar qualquer questão de concurso público de qualquer banca sobre esse assunto. Professor, quanto custa? Apenas R$ 25,00. Você terá direito a 60 dias de acesso e ainda você vai ganhar 2 simulados online, um de cada lei, claro, né, com 40 questões aí, questões recentes de concurso. Bacana? Então, resumindo, isolada, das específicas dos institutos federais, tá certo, para vocês, Lei 11.091, Lei 11.892, R$ 25,00, 60 dias de acesso e mais 2 simulados aí. Gostou? Então dá uma clicada aqui embaixo nesse vídeo aqui e faça lá, pode fazer a sua matrícula, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Fui, tchau. Clique lá.